Bom, achei relevante colocar esse caso aqui desse meu paciente que eu instalei essa máscara facial hoje, porque eu queria destacar a importância que tem de trazer as crianças, né, com a idade mais jovem, vamos dizer assim, a partir dos 5 anos, para que a gente possa avaliar, porque tem muita coisa que a gente pode fazer para compensar alguns problemas no futuro, certo? Que é justamente o caso desse paciente. Esse paciente ele tem uma discrepância, ou seja, uma diferença entre o osso de cima e o osso de baixo, onde visualmente a gente vê que ele tem esse osso de baixo mais à frente do que o osso de cima. A gente chama isso de prognatismo. Na verdade, nesse momento, a gente não consegue definir se esse paciente tem deficiência do osso de cima, ou seja, deficiência maxilar, ou se ele tem um prognatismo mandibular, ou seja, um osso de baixo à frente desse osso de cima, ou seja, um crescimento maior dessa mandíbula. É uma idade que a gente não consegue definir isso. Então, por isso também é importante a gente tratar ortopedicamente. Porque se ele tiver um problema de deficiência do osso de cima, ou seja, de deficiência maxilar, a gente tem um excelente prognóstico. A gente vai conseguir realmente melhorar muito a face desse paciente. Se ele tiver um problema no osso de baixo, que é a mandíbula, aí realmente a situação é um pouco mais complicada a depender de cada caso, certo? Então, voltando para a situação desse paciente. Desconfio que ele tem um problema no osso de cima e a gente vai tratar justamente aumentando esse osso nesse sentido, tá certo? E puxando a maxila para frente através de uma máscara facial. Vou colocar uma foto aqui no próximo story de como é esse aparelho. Uma das primeiras perguntas que os pais fazem é se esse paciente precisa ir para a escola com esse aparelho, né? Bom, não precisa ir para a escola. Esse tratamento é um tratamento ortopédico e esse tipo de tratamento se caracteriza justamente para a gente precisar que esse paciente utilize forças maiores, né, nesses elásticos, mas numa quantidade de hora menor, né? Então, não precisa ir para a escola, ele vai utilizar muito provavelmente quando chega do colégio e para dormir. É excelente quando a gente faz desse jeito esse tratamento. E a segunda pergunta mais recorrente é: doutora, vai corrigir? Justamente, isso vai depender, tá certo? De um acompanhamento que a gente vai fazer do paciente. Como eu falei inicialmente, se esse paciente tem um problema no osso de cima, esse prognóstico, ou seja, o tratamento vai ser muito bom, tá certo? Vai trazer uma contribuição muito boa para a face do paciente. Porém, se esse paciente, né, mais para frente, né, ganhando idade, for definido que ele é um prognata, ou seja, ele tem um problema no osso de baixo, aí realmente o prognóstico não é tão legal, porque a mandíbula cresce e é um osso que a gente não consegue frear esse crescimento, tá? Então, dentro desses pacientes com esse problema, né, do padrão 3, vamos dizer assim, 20% eles vão ser candidatos à cirurgia ortognática. Normalmente é o padrão que mais procura esse processo de cirurgia. E como a gente não consegue definir com um paciente muito jovem qual o problema, né, se ele é deficiente maxilar, lógico, existem algumas características que ajudam a gente, mas na maioria das vezes a gente não consegue definir se o problema é em cima ou embaixo. Então a gente, normalmente, paciente que chega de 6 a 9 anos, a gente trata com expansão rápida na maxila e tração maxilar, tá certo? Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, gente. Abraço!